Então hoje a gente vai começar a conversar, finalmente, sobre o Livro dos Médiuns, que foi um livro que a gente ainda não falou por aqui, mas que no fim do ano, para quem me segue lá no Instagram, eu fiz uma enquete e muita gente disse que queria saber mais sobre esse livro, que queria que eu comentasse sobre esse livro. Então finalmente a gente está conversando aqui sobre ele, a gente vai conversar sobre ele. Ainda não do jeito que eu gostaria, mas em breve, talvez ano que vem, a gente comece realmente a fazer uma série sequencial de estudos sobre o Livro dos Médiuns, talvez correlacionando com outros temas, não sei, enfim, vamos ver. Eu sou Pri Santos e esse é o Drops Espírita. E basicamente o título desse vídeo é o título do primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos. E obviamente se a gente está conversando aqui há tanto tempo sobre espíritos, é um pouco óbvio que a gente admita a existência dos mesmos, ou seja, a existência de nós fora do corpo carnal, fora do corpo físico, ou seja, a nossa sobrevivência à morte, né, o fenômeno biológico da morte, enquanto espíritos. Então, basicamente, esse capítulo, esse primeiro capítulo do livro, ele traz essas informações para pessoas que não conhecem nada sobre espíritos. A gente tem que lembrar que esse é um livro antigo, né? Foi um livro escrito há, sei lá, mais de 100 anos. E naquela época era uma grande novidade. Hoje, quando a gente entra na casa espírita, não necessariamente a gente entra sabendo todos os conceitos, mas a gente vai aprendendo aos poucos, mesmo quem não leu a codificação, vai aprendendo aos poucos. Naquela época, não. Então, esse primeiro capítulo, ele tem esse caráter bastante introdutório, que pra gente que já conhece alguma coisa, tem sacadas interessantes, mas é massa, de verdade, pra quem não conhece absolutamente nada sobre esse assunto, né? Vai fazer com que as pessoas reflitam bastante. Então, basicamente, ele traz a ideia de que se a gente admite a existência da alma com suas características de inteligência e personalidade, a gente também admite que essa alma está em um lugar diferente do corpo e que as suas características, a sua matéria, ela é diferente da matéria do corpo. Ou seja, a personalidade, não é? As nossas características essenciais ficariam nessa alma e não no corpo, como mostra lá no filme Soul. E depois disso vem aquele questionamento básico. Tá, então se existe alma, para onde ela vai depois que ela sai do corpo? E antigamente existia muito essa ideia de que a alma ia para um lugar que seria o céu ou o inferno, que para a nossa filosofia espírita também não faz o menor sentido, porque a gente, parando para pensar racionalmente, teria que encontrar uma localização geográfica para esses lugares. E antigamente o céu era lido como... Antigamente não, até hoje. O céu era lido como um lugar que fica no alto e o inferno um lugar que fica no baixo. Nas profundezas, no lugar mais... Enfim, mais abaixo de tudo. Só que parando para pensar racionalmente, mais uma vez eu tô falando muito a palavra racionalmente, porque eu acho importante a gente começar a fazer esses pequenos raciocínios, não é? Essa é a grande proposta da doutrina espírita, não só vocês sentarem como espectadores e eu falar como alguém que estudou sobre algo para falar, mas a gente raciocinar sobre esses assuntos. Então, voltando, pra gente, essa ideia de céu e de inferno é muito complicada, porque quem é que vai definir dentro do universo, da vastidão do universo, onde fica o lugar mais alto e onde fica o lugar mais baixo, não é? Tudo dependeria de um ponto de vista para a gente definir um lugar alto, um lugar baixo, um lugar médio, um relevo, enfim. Enfim, é muito complicado e eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Não existe uma delimitação geográfica dentro desse universo tão vasto. E aí, como a gente acaba caindo por terra essa ideia de céu e inferno, já que dentro desse conceito, a gente também cai por terra a ideia de anjos e demônios, né? Porque seriam seres que habitariam essas regiões que não necessariamente são regiões circunscritas, são regiões que existem, delimitadas dentro do universo, enfim. E por fim, ele faz um questionamento extremamente interessante, que é o seguinte: muitas pessoas admitem, acreditam na existência dos espíritos, mas muitas pessoas não acreditam que os espíritos podem se comunicar conosco.
com espíritos encarnados. O questionamento que ele faz é o seguinte: por que os espíritos não se comunicariam com a matéria? Só porque o seu corpo é fluídico, ou seja, é um corpo mais sutil, mais quintessenciado, por assim dizer? Então ele traz esse questionamento de: mas não seria entre esses fluidos mais rarefeitos que o homem encontrou todas as coisas mais peculiares, as melhores descobertas, as descobertas mais interessantes, tipo a eletricidade que mudou a nossa vida absurdamente, hoje o Wi-Fi, o Bluetooth, enfim, todas as facilidades que permitem, inclusive, que eu esteja falando com você, são por meio dessa energia que a gente não consegue ver e não consegue pegar. Então eu passo a bola para vocês. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham. Kardec já propôs esse questionamento há tanto tempo atrás, e eu acho que é sempre válido a gente trazer os questionamentos propostos por ele, porque a gente ainda está nesse momento realmente de ir descobrindo as coisas. Então nunca é demais a gente parar para refletir, para pensar sobre esses conceitos, pensar e repensar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve para não perder os próximos conteúdos. E tem um monte de conteúdo já pronto aqui no canal também. E é isso. Fiquem em casa, fiquem salvos, se cuidem, se protejam. A gente se vê de hoje a 15.